Muito bem, então muito boa tarde a todos. Eu não sei se devo agradecer vir a Pedrógão ou se aos senhores jornalistas particularmente é que me devem agradecer a mim e ao PSD dar a oportunidade de vir a Pedrógão, que é feito de propósito. Queremos fazer esta conferência de imprensa, esta exposição da nossa proposta de alteração ao sistema eleitoral a partir do interior do país, porque um dos objetivos que nós temos nesta reforma é justamente atenuar, não é resolver, como é lógico, mas atenuar a diferença que existe em termos de representatividade entre o litoral e o interior. Como sabem, nós tínhamos prometido, se assim se pode dizer, apresentar no quadro da reforma do sistema político, apresentar uma reforma ao sistema eleitoral. Atrasou-se um pouco devido à pandemia, mas não quisemos deixar de o fazer a tempo, digamos assim, portanto, ainda até ao fim desta sessão legislativa. Cumpre-me agradecer publicamente à comissão de trabalho que foi constituída e que foi coordenada, está a ser e vai continuar mais um bocadinho de tempo até a entrada do projeto de lei pelo professor David Justino. Estas linhas gerais que aqui vamos apresentar já estão, aliás nós vamos apresentar mais que as linhas gerais, já estão aprovadas pela Comissão Política Nacional e o projeto de lei entrará na Assembleia da República depois das autárquicas. Mas o projeto de lei que vai entrar segue naturalmente aquilo que nós vamos hoje apresentar. Até lá, portanto até à entrada do projeto de lei, que será em outubro, as eleições são a 26 de setembro, será, portanto, em outubro. As ideias que nós aqui vamos divulgar, de certa forma, ficam em debate público e nós podemos, no projeto de lei, fazer alguns ajustamentos. Não fazemos nenhum ajustamento a nada de profundo, mas pequenos ajustamentos em função do eco que ouvirmos na opinião pública, podemos sempre fazer no quadro da elaboração do projeto de lei. E dizer também uma coisa, que é o seguinte: ao propormos a alteração do sistema eleitoral para a Assembleia da República, é disso que estamos a falar, nós de forma alguma estamos a dizer que o sistema que está em vigor é um sistema mau que nós vamos substituir por um sistema bom. Não. O sistema que está em vigor há muitos anos, desde o 25 de Abril, as próprias eleições, as primeiras para a Constituinte foram nestes moldes, não quer dizer que estavam mal. Há quase 50 anos e as coisas naturalmente sofrem um desgaste e há momentos em que é preciso ajustar. Já devia ter sido. Há uns anos que já devia ter sido ajustado, nós vamos propor o ajustamento agora. Isto não quer dizer que se eu pessoalmente, e falo por mim, tivesse sido deputado constituinte na altura, que tivesse votado contra o sistema. Não, agora o que nós temos de entender é que o tempo desgasta. E, portanto, como o tempo desgasta, nós temos sempre de estar a atualizar as situações. Quais são os objetivos principais desta reforma do sistema eleitoral? Primeiro, aproximar o eleitor ao eleito. Esta é a primeira grande transformação que queremos fazer, portanto, a primeira grande insuficiência que reconhecemos no sistema atual. Poucas pessoas, seguramente, sabem quem são os deputados de Lisboa, ou quem são os deputados do Porto, ou até mesmo de Setúbal ou de Braga. Os grandes distritos que elegem muitos deputados, obviamente as pessoas não conhecem os deputados. Se formos para distritos do interior, que elegem poucos deputados, naturalmente que aí, se elege 3 ou 4, 2 ou 3 ou 4 deputados, aí facilmente os deputados são conhecidos. Portanto, aproximar o eleitor ao eleito. Segundo, aumentar a representatividade relativa do interior. Ou seja, a relação entre o número de deputados eleitos pelo interior e eleitos por estes grandes círculos urbanos que acabei de referir, designadamente Braga, Porto, Aveiro, Lisboa, Setúbal. São os grandes que elegem muitos deputados e, portanto, são desdobrados esses círculos eleitorais. Outra preocupação foi não prejudicar os pequenos partidos.
seja, nós reconhecemos que os grandes partidos se elegerem menos deputados, porque, enfim, a Assembleia da República elege como um todo menos deputados, não é problema, bem pelo contrário, na nossa ótica. Já se os pequenos partidos tiverem fortes cortes, ficam com grupos parlamentares muito pequeninos, é difícil de trabalhar. E por isso também a nossa preocupação em não prejudicar os pequenos partidos e o corte, a redução do número de deputados na Assembleia da República ser feita fundamentalmente nos dois maiores partidos e não nos partidos pequenos. Nós temos consciência que estes objetivos são objetivos que facilmente os portugueses aceitam, aderem e aplaudem, mas temos também a noção que não são os portugueses que vão aprovar esse sistema eleitoral. É a Assembleia da República, aprovar ou não. E na Assembleia da República, aquele que é o partido mais importante, que é o Partido Socialista, sem o Partido Socialista nós não conseguimos fazer nenhuma reforma do sistema eleitoral, é por sistema um partido conservador que nada quer mudar. E, portanto, eu espero que a opinião pública, à qual agora estamos a dizer quais são as nossas ideias, seja suficientemente forte para pressionar a Assembleia da República a fazer as transformações que nós estamos a propor, ou então transformações, enfim, próximas daquelas que nós estamos a propor. E, portanto, também é preciso dizer aqui neste momento isto que é muito claro. A proposta que vamos apresentar é uma proposta moderada. Não é a proposta que nós apresentaríamos se a Assembleia da República fosse só constituída por deputados do PSD. Ou seja, se dependesse apenas de nós, éramos mais arrojados. Mas como normalmente a Assembleia é conservadora, não quer mudar nada, a começar pelo Partido Socialista, nós apresentamos uma proposta mais moderada para ver se desta maneira, pelo menos, se consegue reformar aquilo que é mais importante. As características da proposta, que depois o professor David Justino vai apresentar com pormenor, são as seguintes, as principais características. Primeiro, a redução do número de deputados para 215 deputados máximos, ou seja, neste momento a Assembleia tem de ter uma composição entre 180 e 230 e tem uma composição de 230. Nós dizemos que deveria ter uma composição entre 181 e 215 e nessa medida a nossa proposta contempla a eleição de 215 deputados, portanto, menos 30 do que aquilo que atualmente acontece. Se houver abertura por parte da Assembleia da República, nós entendemos que até era preferível fazer a redução a 211. Mais do que isso, consideramos que não. Mas até 211 acho que é acomodável. Fazemos 215 precisamente porque estão sempre a dizer que não querem reduzir o número de deputados e por isso nós apresentamos uma redução mais moderada porque entendemos que é perfeitamente possível a Assembleia funcionar igual ou melhor do que aquilo que funciona com 215 deputados relativamente aos 230. E repito, achamos que poderíamos ir até 211, mais do que isso era demais, mas não fizemos. Faremos em sede de debate parlamentar se houver abertura por parte dos outros partidos para isso. Agora, 215 acho perfeitamente sensato. Segundo objetivo, em função daquilo que disse há bocado, a segunda característica, mantemos exatamente a mesma proporcionalidade atual. Ou seja, o que vão aqui ver é que nós elegemos, pelo novo método, exatamente o mesmo número de deputados que elegeríamos pelo método que está em vigor neste momento, se houvesse 230 deputados. Portanto, os partidos só perdem relativamente àquilo que acontece hoje, porque baixamos 15 o número de deputados e perdem essencialmente o PS e o PSD, que são os maiores. Em termos relativos, tudo se mantém na mesma. Ou seja, se não reduzíssemos para 215, o PSD neste momento tem 79 deputados, elegia exatamente na mesma 79 deputados, o PS tem 108, elegia 108 e os outros partidos elegiam exatamente o mesmo número de deputados. A sua distribuição pelo território é que é diferente. Há uma redução porque há uma redução de 15 deputados na nossa proposta. Que criamos 30 círculos eleitorais no território nacional, 30, que elegerão 146 deputados.
Depois há mais 2 círculos pela imigração que elegerão, no seu conjunto, hoje elegem 4, passarão a eleger 5, e depois temos um Círculo Nacional de Compensação que elege 34, que é através desse Círculo Nacional que nós vamos manter a proporcionalidade igual àquilo que existe hoje. Portanto, nenhum partido nesta proposta se pode queixar dizendo que isto altera a proporcionalidade. Mantém a que existe. Eu não sei se a que existe, agora cada um pensa como quiser, se a que existe é boa ou é má. O que mantemos é a que existe, que é para, enfim, não virem dizer que há aqui qualquer distorção à proporcionalidade. Nós, como é que conseguimos beneficiar o interior? Ou beneficiar não é beneficiar, é discriminar positivamente o interior. Nós damos o primeiro deputado por igual a todos os círculos. Portanto, temos 30 círculos eleitorais e estão automaticamente distribuídos 30 deputados, um a cada um. E, portanto, o círculo de Castelo Branco recebe o seu primeiro, independentemente de Castelo Branco ser maior ou menor que Lisboa, que também recebe o primeiro. Portanto, o primeiro é igual para todos, não respeita a proporcionalidade. E é assim que nós fazemos uma coisa, distorcemos em termos relativos a proporcionalidade entre círculos eleitorais, mas não distorcemos no resultado final em termos do número global que cada partido elege. Hoje, Porto Alegre, por exemplo, elege 2 deputados e o Círculo de Lisboa, Distrital de Lisboa, elege 48. O mais pequenino elege 2, o maior elege 48. Na nossa proposta, o mais pequenino elege 3, o maior elege 9. E é assim que nós conseguimos harmonizar os círculos eleitorais. Só que o maior, neste caso, é Lisboa, concelho, não é Lisboa, distrito, porque senão isso seria uma violência. Mas os círculos ficam mais iguais, variam entre um mínimo de 3 e um máximo de 9, que inclusive é só um, portanto na prática quase podia dizer que o máximo é 8, porque 9 é mesmo só um é que chega a 9. E portanto é isso que eu digo, distorcemos um pouco a proporcionalidade entre círculos eleitorais para beneficiar o interior, mas não mexemos na composição global da Assembleia, onde o peso relativo de cada partido fica exatamente igual. Agora, o número de deputados que o PSD elege, sendo na mesma 79, tenha uma proveniência diferente daquilo que tem agora, porque damos mais força ao interior e retiramos menos e tiramos um bocadinho de força àqueles círculos maiores. E aqui é também uma situação em que o fazemos de forma moderada, porque eu estou a dizer que damos um deputado a cada círculo. Se houver disponibilidade e vontade política na Assembleia da República, nós estaremos disponíveis para fazer uma discriminação positiva do interior ainda um pouco maior. Mas fazemos aquilo que é o mínimo que entendemos como necessário para que, por exemplo, dentro em breve, não possamos ter distritos do interior, como Porto Alegre, ou Castelo Branco, ou Bragança, ou Guarda, a eleger 1 ou 2 deputados. Porto Alegre já só elege 2 neste momento. Portanto, é para evitar esta erosão e para defender o interior, e daí que tínhamos vindo apresentar a proposta ao interior e simbolicamente até em Pedrógão, que tem pago forte e feio o seu isolamento aqui no interior. Finalmente, um outro aspecto, uma nota que eu chamo aqui política, e agora o professor David Justino dará a explicação do sistema. Nós podemos, todos os partidos, podem discriminar positivamente o interior mais do que aquilo que a proposta está a fazer. Como? É que nós temos um círculo nacional, na qual as direções nacionais dos partidos porão os candidatos pelo círculo nacional. Se quiserem, no limite, não vou dizer um exagero, para me fazer entender, no limite, o círculo nacional podia ser constituído apenas por gente proveniente de Porto Alegre ou gente proveniente de Castelo Branco. Seria um disparate, como é lógico, mas tem essa liberdade. Portanto, a distribuição do círculo nacional, na distribuição do círculo nacional, cada partido poderá ainda assim ajustar, mais para o interior, mais para o litoral, mais aqui, mais acolá, como entender. Fica na liberdade de cada partido, na feitura das listas. Finalmente,
eu não resisto a dizer, no momento em que estamos a apresentar a nossa proposta, a primeira das nossas propostas para a reforma do sistema político. Estamos a falar da reforma do sistema político. E dentro da reforma do sistema político, hoje apresentamos a reforma do sistema eleitoral. Havemos de apresentar outras com o tempo e a Comissão há de continuar a trabalhar, ainda neste tema até ao projeto de lei, depois noutros temas. Fizemos há pouco tempo a apresentação e sistema político, sistema eleitoral, que não muda desde o 25 de Abril. Fizemos há 2 ou 3 semanas uma proposta de revisão constitucional que não muda substancialmente há quase um quarto de século. Substancialmente, tem pequenos ajustamentos, o último há 16 anos. Ainda assim, para lá dos múltiplos documentos que nós temos apresentado ao nível do Conselho Estratégico Nacional, o país assiste a que o Primeiro-Ministro ou o Secretário-Geral do PS, numa ou noutra circunstância, ou nas duas ao mesmo tempo, está permanentemente a dizer que o PSD não tem ideias. Eu acho que isto é, o que ele tem dito, é um insulto aos portugueses que assistem permanentemente a darmos ideias, ao PS a rejeitar as ideias porque o PS não quer mudar nada e depois, desculpem-me o termo, ainda tem a lata a dizer que os outros não têm ideias. E ele é que não aceita ideia nenhuma porque não quer mudar nada e ainda que quisesse o partido dele não o deixava mudar nada. E portanto, nesta altura, estamos a apresentar ideias sobre uma coisa que nunca mudou desde o 25 de Abril. Eu quero ver se ele continua a ter coragem a dizer que nós não temos ideias. E com isto, pedi então ao professor David Justino que fizesse a apresentação agora com o devido detalhe sobre a nossa proposta. Muito bem, muito boa tarde a todos. Eu quero começar por apresentar o grupo de trabalho e, acima de tudo, também deixar aqui uma palavra de profundo reconhecimento pelo contributo de cada um dos membros deste grupo de trabalho. Portanto, eu tive a oportunidade de coordenar uma equipa de bons especialistas, de gente muito experiente, gente que conhece, digamos, que o sistema eleitoral já há muitos anos, e nesse sentido eu queria fazer um destaque, nomeadamente para aqueles que estão aqui presentes, que é a Glória Sarmento, que é também o António Capucho, que é o André Coelho Lima, que eram 3 membros que estão aqui presentes e que, no fundo, integraram, mas também aqueles que, não podendo estar presentes, não deixaram, por isso mesmo, de dar contributos inestimáveis, precisamente para este trabalho, nomeadamente o Miguel Poiares Maduro e o Nuno Sampaio. Portanto, foi este o grupo e aproveitar também para agradecer a colaboração que tivemos de alguns especialistas, gente que tem pensamento e gente que tem investigação sobre esta matéria e que em reuniões de trabalho também nos ajudaram precisamente em dar contributos, pareceres, dar, no fundo, ideias que pudessem, de certa forma, viabilizar a apresentação desta proposta. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é quais são os problemas que nós temos pela frente. Ou seja, não vamos mudar o sistema eleitoral só porque queremos mudar. Queremos mudar o sistema eleitoral porque ele tem problemas que não estão resolvidos e que têm vindo a acumular. E, em primeiro lugar, nós pensamos que começámos ao querer fazer a reforma do sistema político, ou propor a reforma do sistema político, nós começámos precisamente pelo sistema eleitoral, precisamente porque é aí que se joga as questões da representação, da legitimidade, da eficácia e do equilíbrio que deve de haver no funcionamento de um sistema político. E, portanto, entendemos que o sistema eleitoral não está a responder a estes 4 requisitos, porque uma razão simples, é que o país mudou muito nestes quase 50 anos. E, portanto, ignorar que, na verdade, as instituições, o funcionamento dos quadros legais têm que se adaptar ao país que temos, um sistema eleitoral que é, acima de tudo, um sistema de representação. Não mudou desde praticamente 1975. Isto quer dizer o quê? Que há uma desadequação progressiva entre o país real e aquilo que é, digamos, o quadro legislativo que, de certa forma, regula o funcionamento do sistema eleitoral. O segundo aspecto que nós identificamos é que este é um sistema que foi adotado para a eleição dos constituintes de 1975. E era um sistema de representação, não era um sistema de maioria. E sendo um sistema de representação, pretendia cobrir
as diferentes sensibilidades que, em 1975, estavam mais ou menos patentes. Bom, toda a gente se lembra, aqueles que se lembram que passaram por 75, que na verdade a realidade social, política e económica de 75 não tem nada a ver com a realidade que nós estamos a viver hoje em dia. E nesse sentido é um sistema que foi adotado para uma Assembleia Constituinte e acabou por se manter para uma Assembleia que não é só uma Assembleia, é uma Assembleia Legislativa e, acima de tudo, para a formação de governos. E, portanto, as próprias dificuldades, quer no que diz respeito ao funcionamento da Assembleia, quer no que diz respeito à formação de governos, acabam por refletir esta desadequação da lei eleitoral relativamente, digamos, àquilo que é a realidade do sistema político e do próprio sistema do país. Portanto, a legislação praticamente é inalterada desde então. E, portanto, penso que já foi à altura, digamos que este tema já esteve na mesa de negociações mais do que uma vez e nunca se conseguiu precisamente alterar. Nós temos alguma esperança que na verdade seja desta vez, mas para isso, penso que o Sr. Presidente também chamou a atenção para isso, nós fizemos um esforço de moderação e, acima de tudo, um esforço de alguma razoabilidade, porque se nós pudéssemos adotar uma reforma a sério do sistema eleitoral, não era esta a proposta que fazíamos, era uma outra um pouco mais profunda. E, portanto, ter consciência que esta resistência à mudança é algo que está a prejudicar o país e que está a prejudicar a própria maneira como os cidadãos veem e olham o sistema eleitoral. E terceiro aspecto, este é um sistema de representação proporcional. Não é, como eu disse, um sistema para construir maiorias. E isso reflete-se, precisamente, em dificuldades crescentes face à fragmentação da oferta política. Isso reflete-se, muitas vezes, nas dificuldades nessa formação de maiorias e na formação de governos. E, portanto, nós entendemos, tínhamos aqui uma opção, partimos para um outro sistema eleitoral não com base no princípio da representação e fazemos um com base na representação, por exemplo, da obtenção de maiorias. E optámos, precisamente porque essa mudança era uma mudança muito mais radical, optámos por manter este sistema que é de representação proporcional. Para além disso, o que nós temos hoje em relação a 75 é que temos um país mais desigual, as disparidades regionais, as assimetrias são cada vez mais cavadas, mais pronunciadas, e há que dar sinais, precisamente para que, não afetando a representação e não afetando, digamos, a proporcionalidade, podermos dar um sinal para que as zonas mais, digamos que, atacadas por esta hemorragia demográfica que estamos a assistir há décadas para cá, possa, de alguma forma, ser compensada em termos de representação. Por último, temos sempre esta preocupação de que este sistema eleitoral tornou-se cada vez mais um sistema de representação dos partidos e não um sistema de representação dos eleitores. E, nesse sentido, quisemos também proceder a algumas alterações em que aquilo que é a representação dos partidos possa ser matizado por representação de eleitores e por maior identificação dos eleitores com os eleitos. Penso que o Sr. Presidente também destacou logo o primeiro objetivo é precisamente fazer essa aproximação. Portanto, com base nisto, aquilo que, no fundo, nós começámos por fazer é arranjar uma solução que permitisse um compromisso. Ou seja, um compromisso alargado, não é um compromisso com o PS ou com o CDS, não, é um compromisso alargado a todas as forças políticas, porque diz respeito a todas as forças políticas. Portanto, é uma reforma equilibrada, moderada, precisamente para proporcionar o irmos para a mesa de negociação e de discussão e debate sem preconceitos. Ou seja, a nossa ideia não é levantarmos a bandeira
e ir contra as bandeiras dos outros. Não. A nossa ideia é sentarmos à mesa e, acima de tudo, encontrarmos a solução que possa conciliar as diferentes perspectivas e soluções apresentadas pelos diferentes partidos. Esta é a nossa. Em segundo lugar, esta proposta não representa uma ruptura, não é uma volta de 180 graus, não. É uma solução de continuidade, mas, acima de tudo, que encerra em si soluções para o futuro. Ou seja, com base neste sistema, é possível desenvolvê-lo de acordo com as próprias conjunturas e com a própria representação das forças em determinado contexto, desenvolvê-lo para outros parâmetros, para outros objetivos. E, portanto, nós não queremos fazer um sistema fechado, queremos ter um sistema aberto, suscetível de se poder adaptar aos novos tempos. Em terceiro lugar, como é que nós, e esse é um dos problemas que nós tínhamos, como é que nós conseguimos reduzir, que é uma velha proposta do PSD, que é a redução do número de deputados, como é que nós conseguimos reduzir o número de deputados sem afetar a proporcionalidade? E, portanto, a engenharia eleitoral que está por trás disto é precisamente encontrarmos um ponto de equilíbrio em que se consegue a redução de deputados sem afetar a proporcionalidade na distribuição das representações. Quarto aspecto, este problema da aproximação entre eleitores e eleitos é fundamental, nomeadamente por aquilo que o Sr. Presidente disse, que é temos círculos que não têm, ou seja, no mínimo têm 3 deputados a eleger e no máximo têm 9. Ou seja, o máximo neste momento são 48. Não é? E, portanto, fizemos aqui um rearranjo de forma a distribuir de forma mais equitativa e, acima de tudo, porque é uma das... Quem sabe e lida com estes sistemas eleitorais sabe que quanto maior for a desigualdade entre grandes e pequenos círculos, maior é também a desigualdade do escrutínio. E, portanto, isso afeta a própria representação. E, portanto, aquilo que nós quisemos fazer foi reduzir o leque de desigualdade de forma a garantir que, no mínimo, cada círculo elege 3 deputados e, no máximo, elege 9. Depois, o princípio que foi aqui também enunciado da discriminação positiva. Ou seja, nós entendemos que os círculos, que no fundo têm sido mais sacrificados em termos demográficos e em termos eleitorais, deviam ser compensados de forma a fazer discriminação positiva. Se fazem discriminação positiva em relação aos mais pobres, se faz discriminação positiva em relação aos mais frágeis, aquilo que nós entendemos é que fazemos discriminação positiva em relação precisamente às regiões e aos círculos eleitorais que foram mais afetados pela quebra demográfica, que praticamente vem de 75 para cá. Quer dizer, e vai continuar, não vamos ter dúvidas nenhumas sobre isso. Queremos ainda dizer que o problema dos pequenos partidos é um falso problema. Ou seja, que com a proposta que apresentamos, a representação dos pequenos partidos, pelo menos daqueles que estão neste momento com a representação parlamentar, está garantida. De acordo com os resultados de 2019. Não sabemos que na próxima eleição se está garantida. Não, isso aí não está garantido para ninguém. Não é? Portanto, mas digamos, se aplicarmos isto aos resultados de 2019, a representação dos pequenos partidos é precisamente a mesma. E, portanto, para além de favorecermos as regiões com menos eleitores, favorecemos os partidos com menos eleitores. Portanto, isto é importante que se possa chamar a atenção para isso. Qual é o ponto de partida? É precisamente esta passagem de 230 para 215. Ou seja, uma redução moderada do número de mandatos e de deputados eleitos. Uma redução moderada, 15 deputados. E esta redução moderada tem, em grande parte, a ver com, primeiro, não obstante termos 230, a assimetria, as diferenças no território são muito grandes. Em segundo lugar, o risco de fragmentação em pequenos partidos é também muito grande e que há uma reduzida identificação dos eleitores com os eleitos. E, portanto, aquilo que nós temos precisamente é que, ainda por isso, o método de D'Hondt, que é o método que é utilizado para o escrutínio dos votos,
é um método que tende a favorecer os grandes círculos em detrimento dos pequenos círculos. Por natureza, quem sabe isto, o método Dion favorece sempre. Se forem comparar o número de deputados necessários, o número de eleitores necessário para eleger um deputado em Lisboa, é muito menos do que o número de eleitores necessário para eleger um deputado na Guarda, ou seja, não for. Portanto, e este equilíbrio tem que ser reposto, porque no fundo já não chega à adversidade que estas regiões do interior têm que enfrentar, a sua representação política depois ainda é mais desigual. No caso 215, ganhamos eficiência e garantimos proporcionalidade. Em segundo lugar, o facto de ser um número ímpar reduz o risco, que já não era muito elevado, mas reduz completamente o risco de empates e, acima de tudo, na própria formação de governo, e atenua as assimetrias territoriais com medidas complementares. Por último, pressupõe, precisamente, como não sei se sabem, mas o método Dion é utilizado de duas maneiras. Quando nós precisamos de distribuir o número de mandatos pelos diferentes círculos, utiliza-se o método Dion. E depois voltamos a utilizar o método Dion quando fazemos o escrutínio do número de votos para eleger um determinado deputado. Há uma dupla aplicação do método Dion. Aquilo que nós propomos é que esta segunda aplicação do método Dion está na Constituição, não temos necessidade de o mudar. Agora, precisamos é mudar a primeira, ou seja, a forma como se distribuem os mandatos pelos diferentes círculos. E em vez de utilizarmos o método Dion, vamos utilizar um método que é igual para todos. Não é método Dion, um quociente a dizer é tantos eleitores por deputado, ou neste caso por mandato. E é igual para todos. O método Dion não é igual para todos. Vamos só, para ter um bocadinho a ideia, de como é que é esta relação entre eleitores e eleitos, porque no fundo aquilo que nós andamos a dizer, 230 é muito, 180 é pouco, 250 é demais. Vamos olhar para os sistemas eleitorais europeus e tentar perceber precisamente onde é que está Portugal. Se vocês virem, portanto, temos aqui os diferentes países, Alemanha, Espanha, e está ordenado em função do número de votos necessários para eleger um deputado ou um senador. Porque nós temos um sistema unicameral, só temos uma Câmara. Mas muitos países têm Câmara de Deputados e Senado, por exemplo. Uma Câmara alta e uma Câmara baixa. E, portanto, temos que fazer as contas juntando os dois. E, portanto, o que conta para a medida de rácio é esta coluna que aqui está. Bom, nós, na situação atual, em 2019, não obstante temos aqui 10.800.000 eleitores, o que não é bem verdade. O que nós temos são 10.800.000 inscritos, porque eleitores é muito menos do que isso, em grande parte porque fizeram um recenseamento automático dos imigrantes. E, portanto, o círculo da imigração disparou. Não é? O que é que nós temos? Tínhamos aqui que, por cada eleito, 230 eleitos, precisávamos de 47.000 inscritos. Na nossa proposta, está aqui Portugal PSD, por cada eleito, em 215, precisamos de 50.000. Ou seja, a nossa posição relativa, quer em relação à França, em relação à Itália, em relação a tudo isso, mantém a mesma posição relativa. Em relação àqueles que precisam de menos inscritos para eleger o mesmo deputado, a nossa posição mantém-se. O único caso em que... Agora, isto também está dependente da dimensão dos países. Não é? Os países mais pequenos precisam ter valores mais favoráveis, digamos assim. Os países maiores têm mecanismos de representação mais alargados. É por isso é que o caso da Alemanha vem logo em primeiro lugar, porque para ter o mesmo deputado precisa sempre de quase de 80.000 deputados. Que é praticamente... 80.000 votos. Votos, exato. Neste caso não são votos, são inscritos. Portanto, a nossa posição relativa mantém-se. E, portanto, só para chamar a atenção que esta alteração no que diz respeito à redução do número de deputados não é uma alteração muito grande. É uma coisa, eu diria, quase que simbólica, mas que dá um sinal para a sociedade de que não andamos a desperdiçar de recursos e que não andamos aqui com deputados a mais, ou seja o que for. Segundo aspecto,
É necessário também, em função da dimensão dos países, dizer que países como a Roménia, Portugal, ou seja, para os países que têm pelo menos 10 mil inscritos, 10 milhões, nós praticamente somos ultrapassados pela Roménia, que tem digamos, uma representação muito grande. Não é? Mas, portanto, nós estamos perto da França, não é? Ficamos muito perto do sistema francês, ficamos perto do sistema italiano, ficamos perto também mesmo do sistema polaco, que são países muito maiores do que nós, aliás, com alguma diversidade regional que nós não temos. Nós transformamos isso num gráfico. E aquilo que se nota, se repararem, é que há uma relação muito estreita entre o número de inscritos e o número de eleitos. E é uma relação direta traduzida por esta reta de regressão. E cá temos Portugal, na proposta atual, está aqui a vermelho, e aquilo que propomos é esta pequena redução para verde, que é a proposta do PSD. Se por acaso eliminássemos os círculos da imigração, então esta bolinha vermelha vinha para aqui, para cima da reta. Ou seja, nós estávamos precisamente na tendência. Portanto, digamos, isto é só para dizer que quando nós propomos uma redução do número de deputados, e esta redução, eu diria que é uma redução minimalista, precisamente para dar-nos um sinal de alguma moderação e, acima de tudo, de abertura a um compromisso que não seja, ou seja, que não seja pela redução do número de deputados que não se faz a alteração da lei. Portanto, isto é um bocadinho só daquilo que eu disse. Há uma relação linear entre uma coisa e outra e, portanto, que caso Portugal, no fundo, tenha esta pequena deslocação, não é? E, portanto, mesmo assim, ao aproximar, se eliminássemos os matriculados, neste caso os inscritos na imigração, esta bolinha deslocar-se-ia precisamente aqui para a esquerda. Ora bem, agora vamos ver quais são os critérios que nós vamos utilizar. É o único cenário, é que nós vamos aumentar o número de círculos. Não é? E como é que aumentamos o número de círculos? Aumentamos pela decomposição dos 5 círculos maiores. Que círculos são esses? Braga, Porto, Aveiro, Lisboa e Setúbal. Estes 5 distritos, que representam em termos do eleitorado, digamos, mais de metade, vamos decompô-los em círculos mais pequenos. Este é o primeiro cenário. Portanto, obtemos um total de 30 círculos e estes 30 círculos chamamos-lhes círculos territoriais. Podem ser, uns são distritais, outros não, já vamos ver. E elegem 176 deputados. Depois vamos criar um círculo de compensação que elege 34 deputados. E com este círculo de compensação, é através disto que os partidos que eventualmente não conseguiram eleger deputados nos círculos territoriais vão ser compensados precisamente por isso. Ponto 4. Aumentamos em um mandato o Círculo da Europa, não é? Ou seja, em vez de 2-2, fora da Europa 2, Europa 2, passamos a ser 2-3, porque também, como é natural, o número de inscritos fora da Europa, na Europa é um número avassalador e, portanto, merece, digamos, que nós possamos responder até a algumas reivindicações que existem por parte do Conselho das Comunidades relativamente ao aumento da representação precisamente do Círculo da Europa. Até porque, na verdade, ao contrário do que se possa pensar, as pessoas não migraram só no tempo da Troika. Continuam a emigrar para a Europa porque, na verdade, não conseguem encontrar aqui as oportunidades que o país não lhes dá. E, nesse sentido, continua a haver imigração. E é importante que nós possamos dar àqueles que vivem fora de Portugal, mas que mantêm uma relação muito estreita com o país, que possamos dar precisamente este direito a poderem votar e participar neste processo eleitoral. Por último, mantemos os tais 215 deputados. E vamos utilizar 3 critérios. O primeiro critério é que, quando distribuímos os mandatos pelos círculos, em vez de utilizarmos o método de D'Hondt, utilizamos o método quociente. Este é o principal critério, que não altera muito, mas altera alguma coisinha. E, acima de tudo, é um critério de justiça. Ou seja, o mesmo indicador é utilizado por igual em todos os círculos.
Segundo aspecto, vamos atribuir a cada círculo, neste caso são 30 círculos, vamos atribuir a cada círculo um bónus, um mandato, que é, digamos, um bónus. Ou seja, em todos os círculos, por igual, têm o primeiro mandato, é igual para todos. E, portanto, isso vai, em relação aos círculos mais pequenos, vai favorecê-los em representação dos círculos maiores. Depois, a conversão dos mandatos, ou melhor, dos votos em mandatos, continua a ser de acordo com aquilo que está estabelecido na Constituição, utilizando o método de D'Hondt, não mexemos nisso, exatamente, e o resultado que isto vai dar é precisamente isto. Ou seja, nós apenas mexemos nos 5 círculos maiores, como eu disse, o atual Distrito de Braga, o atual Distrito do Porto, Aveiro, Lisboa e Setúbal, todos os outros círculos se mantêm na mesma. Por isso é que a estes chamamos círculos distritais e a estes vamos chamar círculos territoriais. Isto permite-nos passar, portanto, relativamente à região autónoma dos Açores e à região autónoma da Madeira, mantém-se também na mesma coisa. Portanto, estes círculos territoriais, como é que nós fizemos? O Distrito de Braga dividimos em 2 círculos e cada círculo tem 7 mandatos. Depois, o Distrito do Porto decompomos em 4 círculos. Temos um que elege 7, olha, todos elegem 7, Porto e Matosinhos elege 6. O Distrito de Aveiro é decomposto em 2 círculos, um a norte, outro a sul, também cada um com 6 mandatos. Depois temos o caso mais complicado de Lisboa, porque é o maior de todos, os tais 48, não é? Em que Lisboa elege 9, Cascais-Oeiras, há quem diga que é a Costa do Sol, não é? Mas a Cascais-Oeiras elege 6, Sintra, que é o concelho dos mais populosos do distrito, portanto, elege 6. Aqui juntamos Amadora, Odivelas e Loures, elege 8, e depois a zona do chamado Oeste, mais a Lesíria, que elege 7. No caso do distrito de Setúbal, decompomos entre a zona sul do distrito, a que chamamos Sado, e depois a zona ribeirinha do Tejo, a que elege 8, e neste caso elege aqui 5. Portanto, todos os outros, o que é que nós temos? Todos elegem 3 aqui, Castelo Branco elege 4, Vila Real 4, 6 em Viseu, Coimbra 7, Leiria 7, Alzira, Distrito de Santarém 7, portanto, e Viana do Castelo 5. Portanto, nos 215 mandatos, os chamados de círculos territoriais, são 30 círculos, elegem 76. E depois vamos buscar um Círculo Nacional de Compensação, que vai eleger 34 mandatos, e eu vou já explicar como é que funciona este círculo de compensação. Depois mais regiões autónomas, que é idêntico à parte dos distritos, e cá temos Círculo Fora da Europa 2, Círculo da Europa 3. Portanto, penso que aqui não há aqui muito para, enfim, para debater. O que é que vai ficar por aqui? São todos os círculos, tem aqui uma tabela, quais são os mandatos, não é? E qual é a relação entre eleitos e eleitores, ou eleitos e mandatos, que existe. Portanto, nós estamos a falar de 176 mandatos com esta distribuição. Agora, falta o Círculo Nacional de Compensação. Como é que funciona o Círculo de Compensação? Vamos atribuir 34 mandatos. E o primeiro critério é que, em primeiro lugar, não há mais que um boletim de voto. Nesta primeira proposta, aceitamos apenas um boletim de voto, em que as pessoas votam no seu círculo e estão ao mesmo tempo a votar para o seu círculo territorial e para o círculo nacional. Em segundo lugar, o escrutínio dos votos é feito pelo método de D'Hondt. E, portanto, aqui não se altera nada em relação àquilo que já existia. Só que nós vamos aplicar o método de D'Hondt aos 18 distritos, como se não houvesse decomposição dos distritos. Aquela decomposição. No círculo de compensação, vamos utilizar como se não houvesse a decomposição. Porque a decomposição retira, precisamente, a algumas das forças políticas de representação. E então, vamos
admitir que não houve nada, que não houve de composição nenhuma. E com esses 18, aquilo que nós vamos fazer, vamos depois subtrair de todos os que foram eleitos, de acordo com os 18 distritos, vamos subtrair os 176 mandatos que foram atribuídos nos diferentes círculos. E com esta operação, nós conseguimos, portanto, obter 34 mandatos que são distribuídos pelas diferentes forças políticas. Vamos ver, aplicado isto, este princípio, este modelo, às eleições de 2019, o que é que isso dava? O que está aqui. Portanto, têm aqui as forças políticas. Não é? Em 2019, os resultados das eleições para 230 deputados, PS tem 108, PSD 79, 19, 12, 5, 4, portanto está aqui. Se nós reduzimos o número de deputados, passamos de 230 para 215, precisamos saber agora como é que se transpõe estes resultados para 215. E, portanto, esta... Perdão? Não, tá, tens lá, segunda linha. Eu queria carregar numa coisa e carreguei noutra. Esta segunda linha, aqui não é 210, cuidado, aqui é 215. Há aqui um erro, que eu não tive tempo de alterar, só vi depois. Mas, portanto, aqui está, total 215 deputados, que é uma proporção do que está atrás. Portanto, PS 101, 74, 18, ou seja, os resultados de 2019, com 115 deputados. 200. Não, perdão. Com 215, exatamente, com 215 deputados, dariam esta distribuição, que aqui está. Bom, então agora, como é que nós vamos ver os círculos territoriais? Como eu disse, os 30 círculos territoriais elegem 176 deputados. Como é que elegiam pelo método de Hont? Quais eram os resultados? O PS elegeria 93, o PSD 64, o BE elegeria 12 e o PCP 7. Ou seja, os outros partidos não tinham dimensão para eleger deputados nos círculos territoriais. E é aqui que vai funcionar a compensação. Vamos aqui juntar os mandatos da imigração, 5, 3, 2, aplicando o método de Hont também. E agora temos o círculo de compensação, o círculo nacional. Ou seja, 34, o PS ia recuperar 5 deputados, o PS ia recuperar 8, o BE ia recuperar 6, o PCP 4, o CDS 4, o PAN 4 e assim por aí adiante. Portanto, estes 34 mandatos ficavam distribuídos no círculo de compensação pelas diferentes forças políticas de acordo com esta coisa. Isto quer dizer que, no total dos mandatos, tínhamos 215, a configuração da Assembleia seria 101 mandatos para o PS, 74, 18, 11, se compararem isto, está aqui, com o que está aqui, com esta linha, veem que é precisamente igual. Ou seja, ninguém fica a perder em termos proporcionais. Ou seja, a única coisa que os partidos aqui perdem são os 15 deputados a menos. Não perdem mais nada do que isto. Não é? E, portanto, quando vêm dizer, no fundo, a redução de deputados conduz necessariamente a que os pequenos partidos perdem, isso não é verdade, porque todos os partidos mantêm a sua representação tal como ela existe atualmente. Mas para uma Assembleia que, em vez de ter 230, tem 215. E, portanto, os pequenos partidos têm garantido que, não obstante a redução do número de deputados, eles não são afetados. Portanto, se vêem aqui, quando se tenta ver qual era a diferença entre isto e o que está aqui, está tudo a zeros. Portanto, o círculo de compensação compensa mesmo. Não é? É quase lapaliciano, mas a ideia é que o círculo de compensação compense. Não é? Bom, a partir daqui, vamos só destacar os pontos fundamentais. Em primeiro lugar, a redução para 215 deputados, se acompanhada destas alterações que nós propomos, não afeta a proporcionalidade. Em segundo lugar, a distribuição dos mandatos deve ser feita pelo método quociente, por um método mais igualitário e menos diferenciador. Em terceiro lugar,
as assimetrias da dimensão eleitoral dos círculos prejudica a justiça territorial, é aquilo que nós estamos neste momento a resolver, e com o facto de atribuirmos mais um deputado por cada círculo, permite-nos maior equilíbrio na representação entre círculos maiores e círculos mais pequenos. Por outro lado, o cenário dos 30 círculos não tem custos políticos muito grandes, porque nós não mexemos, na maioria dos distritos, mantém-se todos na mesma. Apenas mexemos nos 5 maiores distritos. Que, obviamente, são pessoas que também já têm outro tipo de informação, e, portanto, não creio que haja um custo político muito grande em decompor esses 5. E, acima de tudo, garante maior justiça territorial. Pela aplicação do quociente, aquilo que nós sabemos é que obtemos o máximo de 9 deputados por círculo e um mínimo de 3, o que praticamente permite que o eleitor conheça um a um até os 9 deputados. Quer dizer, quando às vezes se fala que só os círculos uninominais é que permite essa identificação, não é verdade. Quer dizer, não dá para saber quem são os 48 deputados no Distrito de Lisboa. Nem eu sei, não é? Nem eu sei. Eu penso que o Presidente também não o sabe, se calhar, não é? Agora, quando estamos a falar de 9 mandatos, as pessoas têm possibilidade de os conhecer mais facilmente. Não é? E, portanto, não é necessário ter círculos uninominais, podemos ter círculos plurinominais, mas como são mais pequenos, permite uma proximidade e um conhecimento maior de quem são os candidatos. O mínimo de 3 é aquilo que garante coesão territorial. Ou seja, em que as discrepâncias e as desigualdades não são... E há claramente uma intenção de discriminação positiva das regiões do interior. Quer dizer, nós assumimos isso. Ou seja, não é uma proporcionalidade total, é uma proporcionalidade com discriminação para as regiões do interior. Por último, o Círculo Nacional de Compensação, como eu dizia mesmo, compensa mesmo. Compensa mesmo porque, no fundo, vai repor a proporcionalidade da representação, tal como ela já é assegurada, e, portanto, não há argumento para nos dizer que ou a decomposição dos círculos maiores ou a redução do número de deputados afeta a representação dos pequenos partidos. Não é verdade? E, portanto, nós, com o Círculo de Compensação, conseguimos pôr o sistema a funcionar de forma equilibrada, sem discriminação, neste caso negativa, para as pequenas forças políticas e, portanto, digamos que as próprias forças políticas não têm razão de queixa relativamente à proposta que apresentamos, porque lhes garante a representação. É claro que garante a representação em função dos resultados de 2019. Em 2023, ou seja, quando for, não sei como é que é, mas isso é quem manda é o eleitor, não somos nós. E pronto, ficava por aqui. Põe outra vez a tabela que mostra os 215 e 213. Mais para trás ainda um bocadinho. Eu sei. Mais para trás. Esta. Pronto, eu percebi a pergunta que o senhor está a fazer, o que tentou fazer. Estava o professor David Justino a dizer que ninguém perde nada. Ninguém perde nada relativamente a uma Assembleia que tem 215 e não tem 230. Portanto, quando olha para ali e vê no B 215, se os círculos fossem iguaizinhos ao que é hoje, não é? Mas só houvesse 215 deputados, dava aquela distribuição. Está a falar no CDS, o CDS perderia 1, tinha 4, não é? Mas o PSD perde 6. Perde 5 e o PS perde 7. Por isso é que, no início eu disse, e aqui também foi referido, que ao reduzirmos o número de deputados, o que nós aqui conseguimos é que o grosso da redução dos 15 é no PS e no PSD. Agora, quer dizer, para o CDS não perder um voto só tem uma solução, é ter mais votos dos portugueses no CDS, não é? Agora, o CDS perde 1. Mas o PSD perde 5 e o PS perde 7, não é? Portanto, aquilo que se consegue é reduzir o número de deputados em que os principais prejudicados, entre aspas, que ninguém é prejudicado, porque se fosse prejudicado não estávamos a fazer a proposta, mas aqueles que perdem mais deputados são justamente os que têm mais deputados e que podem perder. O grupo parlamentar do PSD, digo-lhe eu, com a experiência que tenho, não fica pior de 79 para 74. Lhe garanto que se arranjam 5 deputados que não fazem assim uma falta por aí além. E no PS a mesma coisa. Agora, se nós viéssemos de 79 para 40, bom, aí a coisa já era diferente, está a ver? Agora, o que também era dramático era se o CDS, que
tem 5, viesse para 1. Pois aí é que não, está a ver? Portanto, é este equilíbrio que se consegue. E que eu dizia no início, que se onde está 215 estiver 211, ainda se consegue isto com equilíbrio e um bocadinho mais de redução. Onde está 215, se viéssemos para os 181, aí é que isto já era um bocadinho mais complicado, porque o CDS, se calhar dos 5, perdia 4, ou coisa assim, e aí já como é que funciona? Já é complicado. Se fosse para os 181, os 5 menores partidos desapareciam. Faço-lhe, por exemplo, na Alemanha, um partido que não tenha, e é uma democracia, tanto quanto sei, um partido que não atinja 5%, não entra deputado nenhum. Há partidos até tradicionais, os liberais na Alemanha, não é? Que tiveram no governo anos e anos e anos e anos, quer com o SPD, quer com o CDU, houve um ano que tiveram 4,tal% e tiveram 0 deputados. Atualmente não sei, tipo, 8 ou 9% voltaram a ter, mas nada disto está aqui, não é? Temos o Chega e o Livre, não sei o quê, tudo com um deputado ali. Na Alemanha isso era impossível. Na Alemanha, do CDS para aqui, só até ao PC. Para aqui ninguém metia deputados. Há aqui um pequeno aspecto que eu julgava que é importante. Por exemplo, o CDS, ao passarmos de 230 para 215, passa de 5 para 4. Mas ele está no limiar. Ou seja, qualquer pequeníssima alteração, ele está 4,5 ou perto disso. Não é? Não chega a 4,5. Isto quer dizer o quê? Que com um pouco mais de votos, mantém os 5, fica a ganhar 1, relativamente às outras forças políticas. Até porque o CDS, por exemplo, tem uma distribuição no território em que precisou de muitos votos relativamente ao número de deputados que elegeu. E, portanto, os seus restos são enormes. Em termos relativos, como é natural, não é? Em termos absolutos. O CDS não elegia nenhum deputado em círculo nenhum e ao irmos buscar os votos todos perdidos, que não elegeram deputado nenhum, dá 4 deputados. No fundo é isto, não é? No fundo é isto. Boa tarde. Como é que olha para as críticas do Ministro Augusto Santos Silva, que já se manifestou contra a revisão do sistema eleitoral? Já? Eu não ouvi as críticas. Na quarta-feira, no debate de Estado da Nação. Não ouvi. Da revisão do sistema eleitoral, sim. E constitucional. Foi as duas questões. Então, peço desculpa que eu não percebi. Ele criticou o quê? A redução do número de deputados através da proposta da revisão constitucional, que prevê um máximo de 215. É isso. Foi isso? Ele manifestou-se contra a revisão constitucional e contra a revisão do sistema eleitoral, ou seja, das propostas do PSD, seja, no conjunto dessa questão. É um péssimo sinal. É o sinal habitual do Partido Socialista, em que, ainda sem conhecer bem, sem estudar as propostas, põe alguém a dizer mal de um qualquer pormenor, que é tentar abrir a porta a que nada se passa. Portanto, nós temos o sistema político português, do modo geral, com um descrédito enorme, como todos nós sabemos. Qualquer esforço que nós façamos para reformar o que quer que seja nesse sistema, contra com a oposição do PS, porque o sistema é basicamente feito pelo PS, e eu tenho dito mais do que isso. O PS é ele próprio o sistema, mas é um sistema que está a ficar podre. Está a ficar podre. Portanto, nós temos de mudar esse sistema. E, portanto, os portugueses têm de entender que ou o PS alinha nessa mudança e normalmente não alinha, ou então nós temos de ter, através do voto, uma composição diferente na Assembleia da República que permita que o sistema político se regenere, porque senão não se regenera nunca, porque o PS nem sequer cuida de estudar, logo à primeira coisa tenta derrotar. E isto não é forma de reformar rigorosamente nada. Agora, eu acredito que foi o que eu disse do início, que através da exposição das nossas ideias na opinião pública, seja a própria opinião pública a apoiar grande parte dessas ideias e obrigar o PS a fazer alguma coisa, sob pena de ficar mal na própria opinião pública, que aliás a única coisa que o preocupa é a imagem que tem junto à opinião pública. Reformar alguma coisa, 0 de 0, repito, porque no fundo, este sistema gasto é o próprio PS. Não há questões remotas? Boa tarde. O Dr. Rui Rio falou na comparação com a Alemanha.
Falou no início que esta é uma proposta moderada, que se pudessem ir mais além, se tivessem essa tal garantia de reforma e de aprovação. Defende uma proposta do género do que se passa na Alemanha, partidos com 5% não eleitos? Eu não defendo o sistema alemão, porque o sistema alemão elege metade dos deputados pelo círculo uninominal e a outra metade em círculo nacional, e tem 2 votos. É completamente diferente desta. Tem depois essa restrição dos 5%. Aquilo que eu acho que é possível mexer nesta proposta é trazer os 215 para 213 ou para 211, mais do que isso, não. É possível fazer isso e é possível, se quiserem, discriminar positivamente ainda um pouco mais os círculos mais pequenos. Por exemplo, vou exagerar, porque isto depois matematicamente é uma complicação, mas em vez de dar 1 a cada um, pode começar por dar 2 a cada um. Se der 2 a cada um, prejudica, digamos, os maiores e beneficia muito mais os maiores. Ou seja, distorce a proporcionalidade relativa entre círculos eleitorais, mas mantém sempre, que essa é a nossa salvaguarda, o número de deputados global à escala nacional na composição da Assembleia da República. Só que os 74 deputados que o PSD elege podem ser muitos do Porto e de Lisboa ou estarem mais distribuídos pelo país. Serão sempre 74 neste resultado. Serão sempre 74. Mas podem ser mais provenientes do Porto de Lisboa ou mais de Bragança, da Guarda de Castelo Branco. Está a ver? E, portanto, onde há margem para irmos mais longe é numa redução pequenina e, eventualmente, numa discriminação do interior ainda um pouco maior. Por exemplo, se assim for, Lisboa nunca teria 9, viria para ir para 8 ou para 7, não é? E teríamos alguns que, estando com 3, iriam para 4, outros não. Mas esta é uma proposta equilibrada. Não é? A alemã, como digo, é com ciclos uninominais, então a inglesa, essa é que nem pensar, porque essa aí, no limite na inglesa pode ter um partido com 49% dos votos e não ter nenhum deputado eleito. Se tiver 49% em todos os ciclos uninominais, não tem nenhum deputado eleito. Não é? E, portanto, isto é uma coisa equilibrada. E quando eu disse, repito, no princípio, quando eu digo que podemos ser mais ousados, nós próprios estamos a dizer pouco. Agora estamos a fazer algo que quem quiser verdadeiramente reformar o sistema eleitoral, andam para aí a dizer que o eleitor, temos de aproximar o eleitor ao eleitor, o votante e o povo aos eleitos, etc. Quem anda por aí a dizer isso, não sei como é que vai destruir isto. Só se destrói ao contrário, só se quiser fazer mais do que o que nós próprios estamos a fazer, acho eu. Mas isso é que é bom que seja debatido em público, quer as ideias da revisão constitucional, quer as ideias do sistema eleitoral, quer outras que nós vamos apresentando, já precisamos também da justiça, etc., todas essas ideias, que sejam debatidas, para que quem não quer mudar nada, quem quer que o sistema fique tal como ele está, seja verdadeiramente penalizado pelo eleitorado. Dr. Rui Rio, a questão que pôs logo ao início diz-se que mesmo que o Primeiro-Ministro quisesse mudar alguma coisa, que seria impedido pelo seu partido. A minha questão é, acha que isto alguma vez se fará ou se terá que haver uma mudança de protagonistas para que isto se possa fazer? E uma segunda questão é se isto não vai fomentar mais aquilo que na opinião pública se chama muito de paraquedistas, que é alguns candidatos migrarem para outros locais. Primeira e depois a segunda, se eu me esquecer da segunda, relembro. A primeira é o seguinte, o que eu disse é que o secretário-geral do PS, que neste momento é primeiro-ministro, não quer mudar nada. E ainda que quisesse, o partido não o deixava. E, portanto, está-me a perguntar como é que isto se faz, da forma como eu disse há bocado. É através da pressão da opinião pública sobre o PS, que no dia em que o PS perceber que perde votos e popularidade se não mudar o sistema, lhe garanto que é o primeiro a querer mudar o sistema. Porque o PS funciona assim. Não é? Funciona por empurrão da sua imagem na opinião pública. Eu não funciono assim. Está aqui aquilo que eu entendo que deve ser feito. Se não for isto, próximo disto.
não é? Portanto, por isso eu dizia há bocado que é importante que a opinião pública discuta esta proposta como forma de pressionar o Partido Socialista a ver se o país consegue efetivamente mudar o seu sistema eleitoral. Porque se não houver essa pressão da opinião pública, ainda que o líder do PS quisesse, é o próprio PS que não deixa. Basta olhar para ali, no dia em que eles olharem e disserem baixo de 108 para 101, vão lá ver qual é o círculo eleitoral em que não sei o quê, começam logo a tratar do lugar que têm e que podem eventualmente perder. Isto é o raciocínio, aliás, não é só do PS, mas fundamentalmente do Partido Socialista. Portanto, tem de haver uma pressão da opinião pública sobre o Partido Socialista para que haja alguma esperança do país mudar alguma coisa. Se a opinião pública e publicada, as duas, não pressionarem o Partido Socialista, terá o partido mais conservador que o sistema tem. A sua segunda questão era? Tinha a ver se não iria fomentar aquilo que se chama dos candidatos paraquedistas que passam para Penso os que outros. não, bem pelo contrário, porque repare, eu estou à vontade porque eu não tenho candidatos paraquedistas nas listas que fiz, não é? Mas penso que não pelo seguinte, como o círculo é mais pequeno, como os círculos são mais pequenos, é mais difícil meter lá dentro um paraquedista, como é lógico, não é? Meter um paraquedista num círculo de Évora, de Beja, da Guarda, de Castelo Branco, eu não meti nenhum, mas é muito mais difícil meter, porque, então imagine, Beja elege um único deputado, PSD elege um deputado em Beja, por exemplo, neste momento até não tem. Bem, se eu puser lá alguém que vem de Lisboa e não é de Beja, é muito mais violento do que se eu meter alguém de Lisboa numa lista do Porto que hoje elege 30 e não sei quantos. Portanto, sendo os círculos eleitorais mais pequenos, obviamente que dificulta esse aspecto que está referido dos paraquedistas. No círculo nacional, aí sim, aí é que há o poder das direções nacionais de fazerem a lista como entenderem, são 34, no caso do PSD são 8, não é? Portanto, há aqui 8 deputados, esses sim, que seriam da direta responsabilidade da Direção Nacional, neste caso eu dei o exemplo do PSD, e que eu disse há bocadinho que agora as direções nacionais ficam com a possibilidade, se quiserem, de discriminar ainda mais positivamente o interior, se pegarem nos 8 deputados e os puserem todos do interior. Não vai acontecer de certeza, nós sabemos todos por experiência, porque as figuras mais conhecidas raramente estão no interior, às vezes estão, pode calhar de estar, mas não tende a isso, porque tem menos gente, e portanto as direções nacionais têm aí de ter o sentido da responsabilidade para também, no caso do PSD, nesses 8, que à partida não sabemos se são 8, se são 9, se são 7, se são 5, mas à partida nessa lista, também aí cuidar de fazer um equilíbrio e não pôr tudo de Lisboa, tudo do Porto, porque efetivamente isso não é correto. Mas isso aí já é como as direções nacionais quiserem, eu acho que tenho pergaminhos para explicar e acho que acreditam que não faria tudo do Porto em Lisboa, porque não é realmente aquilo que eu penso nem o que eu tenho feito.